tocar, ele possa ficar mais alto. Ah, legal, Bruno. Posso, pode se desconectar sim. Vocês estão me ouvindo bem aqui com o meu fone? Estamos. Gente, comecei a gravação aqui. Tá. E só para deixar o recado já, né? Quem quiser, tiver interesse no certificado, deixa o nome o nome completo aí no chat, por favor. Tá. Só uma outra coisa. Vou pedir para todo mundo que não estiver falando, se puder deixar o microfone no mudo, né? Porque às vezes dá um pouquinho de interferência aqui. Beleza? Obrigado. Então, vamos lá? Bom, gente, então nós vamos começar, né, a nossa capacitação de hoje. Na capacitação de hoje, nós programamos para falar um pouquinho sobre a identificação e o manejo de crise suicida, mas eu não vou abordar só o manejo de crise suicida, tá, pessoal? Vou falar um pouquinho de manejo de crise no geral, e vai envolver também manejo de crise de ansiedade. Não vou me aprofundar nessa questão, mas nós vamos tentar desenvolver, né, essa condição de identificar e manejar em contexto de pandemia. Que comportamentos nós terapeutas precisamos apresentar, tá? Por que que nós escolhemos falar, pessoal, em prevenção e manejo de suicídio, né, ou de crise suicida em contextos pandêmicos? Porque, na verdade, nós temos visto que vários autores, né, estão apontando como consequências, né, do confinamento, da própria pandemia, do medo que as pessoas estão vivendo, né, condições como estresse agudo, luto, né, em função de todas as perdas que estão sendo estabelecidas, os próprios sintomas depressivos e ansiogênicos, de estresse, e, né, dentre essas condições, a própria condição de propensão ao suicídio, né, comportamentos violentos, abuso de substâncias psicoativas, psicose, predisposição ao pânico e estado de choque. E a gente também precisa compreender que essa condição, né, chamada, que pode ser desencadeada a partir de tudo isso que nós chamamos de estresse pós-traumático e depressão, elas podem figurar como consequência da quarentena e prevalecer, de acordo com os autores, por até 3 anos. Então, é um cuidado que nós estamos tendo nesse momento e é um cuidado também que nós vamos precisar continuar tendo. Antes de falar sobre as questões que estão propriamente relacionadas ao suicídio, eu queria propor um exercício que eu considero importante. Eu queria propor que nós fizéssemos esse exercício. Eu vou sair aqui da tela e nós vamos fazer um mindfulness de participação. O que é um mindfulness de participação? É um mindfulness onde nós vamos nos colocar presentes, com bastante atenção, né? Eu vou colocar um vídeo para que nós possamos assistir, tá? E eu gostaria que nós participássemos assistindo esse vídeo, tentando trazer não só toda a nossa atenção para as falas, para as imagens, mas também trazer a nossa atenção para as nossas emoções. Se algum pensamento diferente, se alguma coisa chamar a atenção de vocês, né, no sentido de vocês se distraírem, simplesmente, gentilmente tragam a atenção de vocês de volta para o vídeo e tentem voltar a ficar presentes sem julgamentos, né, sem condições, pelo menos tentando, né, estabelecer uma condição de não julgamento e de não avaliação. Combinado? Posso colocar, pessoal? Eu não tô vendo vocês, falem comigo, tá? Eu sei que vocês estão com o microfone fechado, mas é legal se alguém falar. Posso colocar, ok? Pode, Kelly. Ok. Obrigada, Nath. Então, vamos lá. Eu não vou tocar o sino, né? Mas quando o vídeo começar, o nosso exercício começa também, tá bom? Tell me the one about the mouse and I'll get into bed. Michael, you're growing weary, sleepy thoughts about your head. Please, that one's my favorite. I promise just once more.
Snuggle down, my boy. Well, the story starts before then, in a world I once would dwell. It was a world of waste and wonder, poverty and plenty, back before we understood why hindsight's 2020. You see, the people came up with companies to trade across all lands, but they swelled and got much bigger than we ever could have planned. We'd always had our wants, but now it got so quick. You could have anything you dreamed of in a day, and with a click. We noticed families had stopped talking. That's not to say they never spoke, but the meaning must have melted, and the work-life balance broke. And the children's eyes grew squarer, and every toddler had a phone. They filtered out the imperfections, but amidst the noise, they felt alone. And every day the skies grew thicker, till you couldn't see the stars. So we flew in planes to find them, while down below, we filled our cars. We'd drive around all day in circles. We'd forgotten how to run. We swapped the grass for tarmac, shrunk the parks till there were none. We filled the sea with plastic, because our waste was never capped, until each day when you went fishing, you'd pull them out, already wrapped. While we drank and smoked and gambled, our leaders taught us why. It's best to not upset the lobbies, more convenient to die. But then in 2020, a new virus came our way. The governments reacted and told us all to hide away. While we all were hidden, amidst the fear, and all the while, the people dusted off their instincts. They remembered how to smile. They started clapping to say thank you, and calling up their mums. And while the car keys gathered dust, they would look forward to their runs. And with the skies less full of voyagers, the earth began to breathe, and the beaches bore new wildlife that scuttled off into the seas. Some people started dancing. Some were singing, some were baking. We'd grown so used to bad news, but some good news was in the making. And so when we found the cure, and were allowed to go outside, we all preferred the world we found to the one we'd left behind. Old habits became extinct, and they made way for the new. And every simple act of kindness was now given its due. But why did it take a virus to bring the people back together? Sometimes you've got to get sick, my boy, before you start feeling better. Now lie down and dream of tomorrow and all the things that we can do. And who knows, if you dream hard enough, maybe some of them will come true. We now call it the Great Realization. And yes, since then there have been many. But that's the story of how it started and why hindsight's 2020. Tell me the one about the virus again, then I'll go. Ok, vamos respirando, vamos voltando, observando os nossos pensamentos. Alguém gostaria de compartilhar a experiência com o vídeo? Eu vou tirar aqui a tela um pouquinho, vou interromper para ouvir vocês. Alguém gostaria de compartilhar um pouquinho, uns 5 minutinhos, para a gente poder compartilhar um pouquinho a experiência, o que a gente pensou, sentiu? Eu gostaria. É muito complexo, né? O vídeo é bem impactante e, de uma maneira bem pessoal, eu fui levado para todos os meus imaginários, né? Como é que eu gostaria que as coisas de fato pudessem estar acontecendo, o quanto, enquanto profissional, né, a gente sempre vê muito problema relacionado ao modo como a gente vinha se relacionando, e isso dado ao nosso modelo de produção, e que agora a gente está em uma condição diferente, mas numa condição que é nova para muitas pessoas. E nova até mesmo
para a gente, porque supostamente a gente pode saber como olhar essa situação de um modo diferente, mas não necessariamente a gente consegue a todo momento estar diferente nessa condição, ou até mesmo se aprofundar nessa condição como ela talvez exija de nós. E aí eu fui percebendo as minhas emoções aflorando no sentido de uma mistura de tristeza com esperança, com resignar essa experiência, com tentar mudar, com lamentar, com uma lamentação de, poxa, a gente ainda está fazendo assim, a gente ainda vai ficar sofrendo tudo isso. Então eu me percebi nessa maré, né, com um mar muito agressivo, né, tentando nada, e ao longo do vídeo, quando ele muda o contexto, né, da explicação, da história, eu me percebi já deixando ser levado pela maré, já não mais remando contra a maré, mas sim, vamos para a praia, vamos conhecer um novo lugar. Perfeito. Então, eu fui bem longe, assim, minha imaginação é bem fértil nesse momento. Sim, então, sim. Mas a tempestade foi passando? Foi passando. Foi. Que bom. Obrigada por compartilhar, Bruno. Obrigada. Temos um tempinho, mais alguém gostaria? Não? Tudo bem? Ok. Eu acho importante nós lembrarmos, né, que nós fazemos parte dessa história, e quando eu assisti esse vídeo também, né, gerou várias emoções, mas também me fez pensar que estar participando desse grupo, né, que estar participando desse projeto nos ajuda de alguma forma, faz com que nós possamos ajudar a mudar essa história, que eu acho que é um pouquinho do objetivo da aula de hoje também, pensar que fazer um bom manejo de crise, principalmente de uma crise suicida, pode ajudar alguém a mudar a história dela, né? E nós vamos tentar, né, eu vou tentar ajudar vocês um pouquinho sobre como nós podemos fazer isso de uma maneira mais efetiva, ok? Bom, gente, vocês devem ter percebido que eu tô bem ansiosa, né? Mas vamos lá, é com ansiedade, de acordo com o Reis, né? Não é sem. E nós vamos falar aí de um assunto que tem me perseguido, né? Já há algum tempo, mas a partir dessa frase, né, da Fawcett, eu não lembro exatamente quando eu a li, mas a partir dela eu senti que de verdade alguma coisa mudou em mim, né? A Fawcett, ela fala que não é possível prever quais indivíduos vão tirar suas vidas em um determinado momento, que é muito difícil a gente ter, né, esse poder ou essa condição de estabelecer essa previsibilidade. É muito complicado pensar nesse sentido, né, porque também eu acho que é uma frase que nos coloca em desamparo, assim como muitas condições que estão estabelecidas no nosso contexto atual. Porém, né, quando a gente começa a pensar na questão do suicídio e até mesmo na questão da prevenção do suicídio, a gente vai percebendo que prever o risco não é algo possível, né? A própria Marcia, ela diz que a gente não pode e nem deve ter essa onipotência, nós vamos ver isso depois até nas diretrizes. Mas a maioria dos autores, eles nos apresentam uma condição muito interessante em que eles dizem que avaliar o risco é possível, e a partir, né, e que a partir dessa avaliação, aí sim nós conseguimos apresentar melhores comportamentos ou estabelecer estratégias melhores
para que a gente aumente a possibilidade, não de que essas pessoas não venham a se matar, ou a tirar a própria vida, tá? Mas a gente pode aumentar as condições, ou aumentar as possibilidades de que essas pessoas continuem vivas e consigam aprender a construir uma vida que vale a pena ser vivida. Quando eu li essa frase da Marsha também, né, parece até um jargão, hoje até é utilizada quase que como um jargão, ela me pareceu uma frase muito romantizada, né? Quando eu comecei a estudar DBT e compreender um pouco melhor o que a Marsha queria dizer com isso, eu acho que ela se tornou um pouco mais concreta para mim. Porque o que a Marsha, ou por que a Marsha fala de uma vida que vale a pena ser vivida? Porque ela fala que o tempo todo, nós seres humanos, em função de todo o nosso contexto social e cultural, nós vivemos numa dialética em que o tempo todo nós somos ensinados que tudo ou é bom ou é ruim, ou é certo ou é errado, ou a minha vida é perfeita ou ela é imperfeita. E uma vida que vale a pena ser vivida não é uma vida romantizada, mas é uma vida, tá, pessoal, dentro de um contexto em que eu busco, ou em que eu possa lutar todos os dias, ou buscar todos os dias, por aquilo que é reforçador para mim, e que não necessariamente precisa ser reforçador para o outro. Então, olha que importante a gente olhar para isso, né? E é interessante pensar, tá, que existe uma diferença entre avaliar o risco, né, porque a avaliação do risco é uma abordagem sistemática para que a gente possa coletar informações. Vamos lá. Então, eu vou tentar retomar aqui, tá? Onde nós estávamos diferenciando, então, o que seria uma avaliação do risco de suicídio, tá? E diferenciando da questão da previsão do risco. Então como eu estava dizendo para vocês, tá, pessoal? Essa avaliação do risco é o primeiro comportamento que nós precisamos aprender enquanto terapeutas. E vocês vão ver que nós vamos passar hoje, pelo menos, tá? Um quarto da nossa capacitação falando sobre ela, porque ela é importantíssima. Existe uma diferença quando vocês forem ler, tá, artigos principalmente da área psiquiátrica, em relação ao que é chamado de avaliação e gerenciamento de crise suicida. O que a psiquiatria chama de gerenciamento de crise suicida, né? Geralmente, o gerenciamento para a psiquiatria envolve essa avaliação de fatores de risco e de proteção, tá? E envolve um manejo no que diz respeito a encaminhamento, não só o manejo do paciente no hospital, porque vamos lembrar que quando eles chegam muitas vezes para a psiquiatria, tá, pessoal, na maioria das vezes isso acontece dentro do hospital, onde eles já fizeram uma tentativa, tá, ou, por exemplo, em consultórios ou clínicas psiquiátricas. Então, eles fazem uma avaliação do risco, dos fatores de risco e de proteção, e vão fazer um encaminhamento em se tratando de intervenção, ou encaminhamento medicamentoso, encaminhamento para psicoterapia. Para a psicologia, e aí bem pautada na DBT, o gerenciamento da crise suicida ou do risco de suicídio é um outro processo que nós vamos ver daqui a pouquinho, tá? Ele é um pouco diferenciado, porque ele é um gerenciamento mais específico quando isso está acontecendo, ou quando está acontecendo na frente do terapeuta, ou quando está acontecendo em casa e essa pessoa liga para o terapeuta para que ele possa ajudá-la naquele momento a apresentar habilidades para poder gerenciar essa crise, tá? Mas essa avaliação, ela vai acontecer também, tá, gente, em vários momentos do processo. Numa intervenção breve, isso se mantém. Então, eu vou fazer avaliação de risco de suicídio no momento em que eu começo a conversar com o cliente, no momento em que o paciente entra em contato e eu começo muitas vezes preencher a ficha, né, ou ver os dados que estão ali na ficha, eu já vou fazendo uma avaliação se existe algum fator ali de risco, ou se existe algum fator de proteção, e vai acontecendo também numa condição de processo terapêutico, tá, gente? Muitas vezes acontece a cada sessão, e vocês vão ver que isso vai estar bem presente, tá? A Marsha, ela diferenciou
essa avaliação de risco, tá, em duas formas. Ela tem uma forma que ela chama de avaliação abrangente, que é uma avaliação estruturada de fatores de risco e de proteção, eu vou me aprofundar nisso com vocês, e nós temos um outro modelo que ela chama de avaliação direcionada, que é uma análise detalhada e comportamental bem específica quando ocorre algum evento associado ou relacionado tanto ao suicídio quanto à automutilação, que é o que ela chama de análise em cadeia, tá? Eu vou me aprofundar nesse momento, como a gente está falando de intervenções breves, eu vou me aprofundar nesse momento ou no que diz respeito à avaliação abrangente, mas depois, se vocês quiserem, ou se sobrar um tempinho, a gente também pode falar um pouco da avaliação direcionada, porque ela também vai ter como foco não só a avaliação dos riscos, dos fatores de risco e de proteção, mas o que a gente chama de geração de soluções de problemas, tá? E ela é bem interessante e bem importante também. Mas, como eu estava dizendo para vocês, nós vamos começar a fazer, ou aprender a fazer a avaliação de risco, que é essa primeira que eu mostrei para vocês, que é abrangente, tá? Então, a gente precisa sempre pensar assim, ó, o que eu preciso lembrar para poder avaliar um risco de suicídio? É só quando a pessoa fala que ela quer tirar a própria vida que eu começo a fazer essa avaliação? Não necessariamente, tá? Sempre que a gente entra em contato com um paciente ou com um cliente, ou quando a gente está trabalhando em alguma instituição ou em algum projeto, nós precisamos olhar para alguns fatores que estão relacionados a essa avaliação. Eu peguei aqui para vocês um modelo bem legal, que é o modelo da Marsha Linehan, que ela desenvolveu e depois foi adaptado, onde ela fala que existem 3 condições importantes que precisam ser observadas, ou variáveis, que ela chama, tá? Que são variáveis organísmicas, variáveis ambientais e variáveis comportamentais. Tudo bem até aqui, pessoal? Então, olha só, quando a gente pensa, nós vamos explorar cada uma delas. Quando a gente pensa nessas variáveis mais organísmicas, né, uma delas é o que a Marsha chama de demografia, onde existem estudos que vão apontando, tá, que algumas populações, elas apresentam uma probabilidade maior, tá, de se envolver em comportamentos suicidas, tá? Esses estudos foram desenvolvidos ao longo de muitos anos, e hoje ainda, tá, existem muitos estudos que vão apontando esse tipo de prevalência, mas quando a gente pensa, por exemplo, na pandemia, vocês vão ver que eu fui destacando aqui no material para vocês, em vermelho, com os covidzinhos aqui, algumas questões nesse momento que já são questões que chamam bastante atenção em relação à avaliação de risco de suicídio, porém, tá, o que eu quero apontar aqui, que em contexto de pandemia, elas acabam se potencializando, e elas precisam ser observadas com carinho, tá? Primeiro, questões relacionadas, né, à demografia, quando nós pensamos em profissionais que trabalham na linha de frente, né, a questão dos idosos, tá, gente, está potencialmente aqui relacionada a um risco aumentado de suicídio. Nós tivemos até essa semana aquele artista, né, que tirou a própria vida, infelizmente, estava com 85 anos, tá, e até em relação aos idosos, eu tenho ouvido de alguns pacientes, né, o seguinte relato, olha que interessante, um paciente meu disse assim, essa semana, a minha mãe me falou, a mãe dele tem 90 anos, que ela está em casa sentadinha, só esperando a morte passar. Olha a sensação que essa pessoa tem, né, aos 90 anos, sobre essa realidade que ela está vivendo, né? Ele descreveu literalmente esse contexto, né, que a morte estava vindo de peito, com a foice na mão, e que ela estava em casa esperando a morte chegar, tá? É a percepção que ela está tendo, em função, né, de todo esse contexto que está sendo exposto pela mídia, né, de toda essa valorização do quanto
o coronavírus acaba, de alguma forma, né, colocando em risco uma população mais idosa, e a gente acaba vendo também outros comportamentos, né, em relação a essa população, que muitas vezes até ilustram uma total falta de cuidado com uso de máscaras, muitas vezes com a própria questão da higienização, muitas vezes essas pessoas moram sozinhas, elas não têm nenhuma condição de apoio de uma pessoa que possa ir ao mercado, por exemplo, para elas, ou, né, de suporte social. Então, isso tudo vai potencializando a condição de um risco de suicídio. Lógico que, tá, pessoal, o que eu quero destacar aqui? A gente, quando vai fazer essa avaliação de risco, nós nunca vamos olhar para um fator isolado, tá? Tanto que, ó, o primeiro slide que eu coloquei para vocês é esse aqui. A gente sempre vai analisar a relação de todos esses fatores, mas eles precisam ser considerados. E aqui também eu coloquei, tá, pessoal, a questão do desemprego, que está presente no nosso contexto social hoje, não só desemprego, mas falência de muitas empresas, e isso nós precisamos olhar com bastante cuidado e com bastante carinho quando nós pensamos em crises suicidas, tá? A questão da história, ela precisa ser levada em consideração. Então, o que nós chamamos de história? Se essa pessoa já teve tentativas anteriores de suicídio, hospitalização psiquiátrica prévia, né? Existem dados, tá, pessoal, de que pós-hospitalização psiquiátrica, nas 3 primeiras semanas, se eu não me engano, o risco de suicídio, ele aumenta significativamente, em quase 100%, tá? Autolesão não suicida prévia, tem vários estudos com adolescentes que vão mostrando que quando eles começam a fazer autolesão, mesmo quando a autolesão não tem intenção suicida, existem dados, né, de relatos de tentativas de suicídio de 3 a 6 meses, né, posteriores ao início da autolesão. Então, olha que importante, né, a gente pensar que muitas vezes é um comportamento que não tem essa intenção, mas que pode levar. E por que a gente também direciona bastante cuidado para essa autolesão, mesmo sem intenção de suicídio? Porque a gente costuma dizer, né, a gente usa até essa fala na DBT, que muitas vezes o adolescente, ao tentar ou ao se cortar, ele pode errar a mão, tá? Ele pode colocar mais força, ele pode pegar ali uma veia do corpo que acaba levando para uma condição de letalidade, né? E a agressão ou a violência prévia, que também está amplamente relacionada a essa condição. Tudo bem até aqui? Bom, em relação às variáveis organísmicas, pensando nas questões bioquímicas e genéticas, nós olhamos para as doenças degenerativas do sistema nervoso, tá? Traumatismos cranianos, e também a Marcia fala sobre doenças físicas crônicas ou potencialmente fatais com comprometimento social ou funcionalmente significativas. E aí a gente está falando do coronavírus, né, pessoal? Principalmente em casos mais graves, né, ela é considerada uma doença física crônica e potencialmente fatal. Então, a gente precisa olhar para essa condição, porque aqui, por exemplo, né, não só no que diz respeito a uma pessoa estar contaminada ou infectada, né, e de repente temer contaminar a família, ou temer ir para um hospital e ficar hospitalizada. A gente sabe que o tempo de hospitalização, ele não é curto, ele é um tempo de hospitalização significativamente alto, né, ou a própria condição da pessoa, muitas vezes, pensar que ela vai ficar numa UTI, que ela pode ser entubada, né, então todos esses fatores, eles acabam aumentando as chances ou, né, aumentando a probabilidade de que essa pessoa possa vir a se engajar nesse tipo de comportamento. Em relação aos eventos negativos da vida, né, a Marcia traz para que nós possamos estar pensando em questões como abuso sexual ou físico na infância,
A questão, né, da prisão, tem vários estudos mostrando que presos, principalmente, tá, pessoal, prisão perpétua, ou ocupação de cela única, ou nas primeiras horas de encarceramento, que a chance, tá, de suicídio, ela também acaba sendo potencialmente aumentada, se eu não me engano, em quase que 80%, tá? Jovens, né, que sofrem algum tipo de discriminação ou assédio percebido com base na orientação sexual, ou conflito com os pais, né, no caso da juventude, a própria psicopatologia parental, o bullying escolar, que está relacionado a essa condição, né, de eventos negativos da vida. A marcha também, né, traz bastante atenção para os modelos suicidas e principalmente processo aos meios letais. E aqui eu chamo bastante a atenção de vocês, tá, gente? Porque o que nós olhamos ou observamos em relação a modelos suicidas? História familiar de comportamento suicida, em que mostra para esse indivíduo, ou de alguma forma, né, traz um modelo de que é um jeito de se resolver problemas ou dificuldades, ou pelo menos de se livrar deles, tá? E, no caso dos nossos profissionais que estão aí na linha de frente, a disponibilidade de armas ou outros meios letais. A gente não pode esquecer que, por mais que exista, né, dentro dos hospitais toda uma restrição em relação a medicamentos, esses profissionais, eles têm acesso à medicação, tá? E a gente precisa cuidar disso com bastante carinho. É um dado, é um fator que tem que ser amplamente levado em consideração, tá bom? Bom, ainda em relação ao ambiente, o baixo suporte social, que envolve, e principalmente nesse momento de quarentena, né, gente, pouco contato interpessoal. Eu achei muito interessante, eu estava lendo um artigo de um projeto que foi implantado, se eu não me engano, na Suíça, não lembro agora o país, mas eles criaram uma linha de contato com pessoas idosas. Então, o que eles estão fazendo? Todos os dias tem um horário agendado que essas pessoas precisam ligar para esse suporte, para essa linha de contato. E aí eles precisam dizer para essas pessoas se eles mediram a pressão, né, encaminhar dados de saúde em geral, qual é a pressão que eles estão naquele dia, medir glicose, passar os dados relacionados a isso, e aí eles precisam contar como que eles estão se sentindo, como eles estão naquele dia, né, como eles acordaram, enfim, depende do horário que foi programado. E quando essas pessoas não ligam, o suporte entra em contato com eles, para fazer esse contato, para poder fazer essa checagem, essa averiguação. Ou, se eles não atendem, imediatamente é acionada uma linha de emergência em que um enfermeiro ou uma ambulância se dirige até esse local, porque eles podem ou, né, não estar bem de saúde, ou pode ter acontecido algum tipo de acidente. Então, eu acho muito interessante esse tipo de serviço prestado. É uma pena que isso não tenha, né, em todos os países ou em todos os lugares, mas é algo que muitas vezes a gente também pode ensinar para os nossos pacientes, né, fazer esse tipo de monitoramento, ou com os pais, ou alguém que muitas vezes faça esse monitoramento com eles, né, alguém da família, ou um amigo, ou um vizinho, enfim, porque esse pouco contato interpessoal, ele pode ser um fator de risco potencial, tá? A própria condição de viver sozinho, baixo apoio da família, de amigos, de uma própria comunidade religiosa, né? E aí existem estudos que vão dando suporte para mostrar que isso pode ser uma condição enquanto um fator de prevenção, né, para muitos indivíduos. O próprio estigma, tá, gente? E agora, em tempos de pandemia, a gente sabe que muitos dos profissionais que trabalham na linha de frente acabam, de alguma forma, sendo estigmatizados, né? Muitos estão sendo valorizados, mas muitos também acabam sendo estigmatizados. E o que é chamado na literatura também, que chama bastante atenção, que é a fadiga da compaixão,
né? É a condição desses profissionais, muitas vezes, ou dessas pessoas estarem inseridos nesse ambiente e estarem vivendo sob tanto estresse, sob tanta pressão, que de alguma forma, né, eles podem passar a ver todas essas situações ou essas condições, principalmente relacionadas à morte, ao próprio luto, depois alguns que já foram colocados no grupo, que são muito legais e que são muito interessantes, que elas trazem um aprofundamento sobre esse item, tá bom? Bom, em relação aos aspectos cognitivos, né, e que aí envolvem os aspectos comportamentais, o que a Marcia chama de desespero, e a baixa autoeficácia para poder melhorar, tá? Que são 2 pontos aí que também precisam ser considerados quando nós estamos fazendo essa avaliação do risco. E, finalmente, em relação às ações, né, nós observamos como pontos frágeis fracas habilidades de enfrentamento ou de evitação, tá? Não fracas habilidades de evitação, mas comportamentos de evitação. A literatura chama bastante atenção para que a gente possa, por exemplo, observar em relação aos profissionais que nós estamos atendendo, falas do tipo: não, tá tudo bem, eu só tô ligando porque, minha chefe pediu para eu ligar, mas eu tô numa boa. Ou evitar, por exemplo, falar sobre sentimentos, né? Evitar falar sobre situações que são ruins ou situações que são difíceis, ou a própria evitação do atendimento remoto, né? A pessoa marcou com você, mas ela não compareceu ao atendimento. Aí ela marca de novo com outro profissional, não comparece ao atendimento. Nós, inclusive, precisamos pensar em estratégias, de repente, até para informar as pessoas responsáveis, né, por aquela pessoa ou por aquele setor, se isso for bastante recorrente, porque esse marcar e não comparecer, ele pode estar indicando uma condição de risco, tá? Não como um fator isolado, mas uma condição de risco que tem que chamar, no sentido de que isso chama a nossa atenção, tá certo? A própria solução passiva de problemas, né, baixa tolerância ao estresse ou alta impulsividade, né, no caso aqui com abuso de álcool e de drogas, também são fatores que nós chamamos de ações, tá, que acabam potencializando o risco de suicídio. E os transtornos emocionais e mentais, tá, pessoal, que eu não vou aprofundar nesse slide, mas que precisam aí ser observados com bastante carinho, por isso que, inclusive, lá na nossa ficha, para as pessoas que vão fazer o atendimento, tem um item que pergunta, né, se existem casos de transtornos mentais na família, ou se essa pessoa tem algum histórico, ou tem algum diagnóstico, tá? Lembrando aí que transtorno de humor e transtorno bipolar tem uma prevalência de 15% de risco, tá? E de personalidade border aí de 8 a 10%, tá bom? Que mais que eu queria trazer para vocês? Além desses fatores que foram sinalizados pela Marcia, eu achei muito interessante na literatura que tem sido disponibilizada agora, principalmente na literatura relacionada ao Covid, e fiquei me perguntando, e até trouxe aqui para discussão com vocês, se não seria também um fator de risco potencial, principalmente em relação aos profissionais que trabalham na linha de frente, o que eles chamam de dilemas morais, tá, pessoal? Esses autores aí, o Greenberg e a galerinha aí dele, eles trouxeram, né, num artigo que, agora eu não lembro o nome, está na referência, mas eles trouxeram nesse artigo uma reflexão muito importante sobre alguns dilemas que os profissionais de saúde têm enfrentado em relação à pandemia do Covid, tá? Que envolve a percepção, né, até eles colocam esse exemplo do fizemos tudo o que podíamos e qual a diferença que se estabelece, né, em relação ao fizemos o melhor possível com a equipe e os recursos disponíveis, mas isso não foi o suficiente. E então, como que fica isso para essas pessoas que estão ali na linha de frente e que têm que fazer esse tipo de escolha?
Ou como quando a gente observa o que aconteceu na Itália, né, gente, quando eles chegaram ao ponto de ter que escolher em quem eles iam colocar o respirador que estava ali disponível, né? É um dilema moral muito forte, muito importante, e a gente não pode ignorar essa condição, tá? Eu trouxe aqui para vocês uma tabela que foi disponibilizada por esses autores, a Ingrid fez a tradução dela, ficou bem legal, e eles trazem alguns outros exemplos que são esperados na assistência médica, né? Então, por exemplo, seguir decisões clínicas de terceiros que o indivíduo acredita ser antiéticas, imorais ou contra as orientações de órgãos profissionais registrados, deixar de relatar incidentes clínicos graves, quase acidentes ou bullying realizado por si mesmo, por colegas ou pacientes, dar ordens clínicas ou estabelecer protocolos que resultem na morte de colegas ou de pacientes. Quando nós pensamos, tá, pessoal, nos índices de risco de suicídio agudo, a Marcia costuma dizer que existem índices que são diretos e índices que são indiretos, e que nós temos que olhar para eles com bastante cuidado. O que são os índices diretos de um risco de suicídio agudo? É uma ideação suicida que, né, de acordo com a literatura, é subdividida em passiva ou ativa. Então, eu posso ter pensamentos sobre querer estar morto ou pensamentos sobre cometer suicídio. Eu posso ter uma comunicação suicida, que é direta ou indireta. Então, eu posso ter um paciente que, já no primeiro atendimento, mesmo no atendimento breve, diz: eu estou te ligando porque eu quero me matar, né? Eu já estou programado para fazer isso, mas essa comunicação pode ser indireta também, tá, gente? Quando as pessoas às vezes dizem pra gente: eu penso que seria melhor se eu não estivesse aqui. Eu penso que seria melhor se eu não estivesse presente na minha família, as pessoas ficariam mais felizes, elas teriam menos trabalho do que elas têm, né, comigo. E também, né, um índice direto de risco envolve o planejamento, a preparação, o próprio ensaio de suicídio, né, onde a gente vai perceber tempo, método específico, a possibilidade muitas vezes da pessoa estar adquirindo meios ou escrevendo uma nota de suicídio, né? E a própria condição de intenção do suicídio, que também é um índice direto, que envolve a crença de que ele vai matar ou ferir a si mesmo, tá? Que precisa também ser observada quando nós fazemos toda essa avaliação dos riscos. Eu estou tentando trazer alguns exemplos para vocês, porque mesmo com os atendimentos breves, muitas vezes os pacientes podem fazer esse tipo de comunicação, mesmo num primeiro atendimento, tá? E os índices indiretos, que são falar sobre ser um fardo para os outros, uma desesperança muito grave ou um pessimismo muito grave, perda de interesse ou prazer, a crescente agitação, ansiedade, inquietação, alucinações pedindo para cometer suicídio, tanto auditivas quanto visuais, tá? Incapacidade para se concentrar ou tomar decisões, dormir pouco ou muito, aumento de uso excessivo de álcool, drogas, benzodiazepínicos e preocupação com perda futura. O que eu quero destacar aqui, tá, gente? Olha só que importante a gente olhar para isso. Tudo isso aqui, se a gente fosse pensar, né, em vários desses índices, desses itens relacionados aos índices indiretos, a gente percebe que está muito presente no nosso contexto atual, quando a gente pensa na questão do confinamento, em todas as restrições que estão sendo impostas, financeiras, físicas, enfim, emocionais. Mas eu acho que aqui tem uma condição que eu quero reforçar bastante, que envolve todos aqueles outros fatores que eu destaquei para vocês anteriormente. Então, a gente precisa sempre ter todos aqueles itens em mente, a gente tem que estar sob controle de todas aquelas condições para fazer uma boa avaliação de risco. Porque eu não posso, por exemplo, pensar, né, que uma pessoa que me liga nesse momento e diz assim: puxa, eu não tenho a menor vontade de trabalhar, eu adorava o meu trabalho, eu adorava fazer o que eu fazia, mas eu acordo, eu não tenho vontade de ir para o hospital, eu não consigo nem tomar café, eu mal consigo dormir,
e ainda assim eu ouvi isso de uma paciente outro dia, eu mal consigo dormir e ainda assim eu não tenho vontade de levantar da cama, né? Será que isso traz para mim uma condição de pensar isoladamente que existe um risco de suicídio nesse contexto? Eu não posso ignorar essa fala, mas eu não posso também pensar que só porque essa cliente está relatando isso para mim, dentro ou sob controle das contingências que ela está vivendo, que isso já é um indicativo de um risco potencial. Eu tenho que correlacionar essa fala com todas aquelas outras condições que eu sinalizei para vocês, olhando para a história de vida dessa cliente. E isso, tá, pessoal, nas intervenções breves, acaba sendo um pouco mais difícil da gente fazer, porque a gente não conhece, muitas vezes, toda a história desse cliente que está chegando, às vezes, ali para um atendimento conosco, tá? Então, nesse caso, depois eu vou orientá-los sobre como nós temos que fazer, porque aí a gente vai muito para a questão dos princípios de manejo do risco de suicídio, que envolve uma condição, às vezes, de uma pergunta mais direta, ou às vezes até indireta, sobre esse tipo de relato, tá? Porque nós não vamos ter controle, ou pelo menos a gente não vai ter a segurança em conseguir avaliar todos aqueles outros fatores que podem estar relacionados a uma potencialização ou não desse risco. Tudo bem até aqui, gente? Dúvidas? Alguém gostaria de perguntar alguma coisa? Kelly, eu queria perguntar assim, se durante esse primeiro atendimento, a hora que a gente está começando a conversa, a avaliar, e a gente percebe algum desses fatores, né, igual você falou, não dá para saber, não dá para ainda já dizer que está em grande risco, mas seria a prioridade já nesse momento, assim, nesse único atendimento, uma investigação? Com certeza. Uhum. Com certeza, Nath, eu não deixaria passar, tá? Uhum. Talvez eu faria uma pergunta indireta do tipo, o quanto esse trabalho já significou para você, tá? Uhum. Por exemplo, para avaliar qual é o vínculo e qual a relação que essa pessoa tem com esse trabalho, se eu não a conheço, se eu não conheço a história, né, de reforçamento que está presente nesse contexto. Ah, eu nunca gostei do meu trabalho, eu sempre pensei, ou, nossa, eu era apaixonada pelo que eu fazia, tá? Aí eu direcionaria outras perguntas mais abertas e mais indiretas, que poderiam ir também direcionando para uma pergunta bem direta e bem específica, que é, você tem pensado, né, em tirar a sua vida? Você tem pensado em fugir desse sofrimento que você está descrevendo para mim, de alguma forma? Você tem algum Entendi. plano para fazer isso? Tá? Porque, de repente, ela pode te dizer, eu vou pedir demissão. Como você se Uhum. sente em relação a isso? Como é, né, que você se sente sobre essa decisão? Percebe? Talvez não necessariamente ela vai te responder, eu vou me matar. Mas às vezes ela vai dizer, vou pedir demissão. E aí, você tem um plano para fazer isso? Como que você vai fazer, né, para se recolocar no mercado? Você tem quem te dê suporte nesse momento? Porque aí eu volto lá para o suporte social, percebe? Sim. Porque aí se Uhum. eu peço demissão e não tenho suporte social nenhum, isso também não pode potencializar um risco de que mais para frente essa pessoa possa, percebe? Sim. Então a gente vai olhando para todos aqueles fatores e de alguma forma a gente vai linkando. E percebam uma coisa importante na pergunta da Natália e que eu estou tentando descrever para vocês. Vocês percebem que o tempo todo eu estou fazendo avaliação de risco? O tempo todo fazendo avaliação, pensando naqueles fatores que foram descritos, né? Então, não sei, Nath, você se sente respondida? Sim, Kellen, sim, muito obrigada. Tá. Gente, eu tenho até as 10, né? Eu me programei pelo menos até as 10. É isso mesmo, Nath? Isso, Kellen, isso mesmo. Me dá bronca aí, tá? Se eu passar, não vou passar do horário, porque eu tô programada para isso, mas vocês me conhecem, eu gosto de falar, né? Então é perigoso. Olha só, para finalizar esse primeiro momento, a gente também tem que olhar para eventos desencadeantes, tá? Eu não vou me manter
um longo tempo nesse slide, porque alguns deles eu já fui descrevendo para vocês, mais estressores, diagnósticos recentes de doença mental ou física, diagnóstico de COVID, pode ser um grande potencializador de risco, alta recente de hospital psiquiátrico, como eu falei, 24 horas de encarceramento, exposição ao suicídio recente. Gente, eu não coloquei esse item em vermelho, mas, nossa, como isso é importante. Nós estávamos numa formação em janeiro, lá em São Paulo, e uma das pessoas que participava conosco, Ezequias Caetano, estava contando que na cidade dele, uma adolescente tirou a própria vida, e a partir do ato dela, se eu não me engano, não lembro agora, a Nione, se a Josi e a Nione estiverem aí, elas vão lembrar, mas se eu não me engano, acho que outros 3 ou 4 adolescentes da mesma escola, nas semanas subsequentes, foram tirando a própria vida. Então, olhem que importante essa condição, tá? E ela precisa ser observada com bastante carinho. Então, de repente, lá no meu contexto de trabalho, acontece isso, e ao invés de ser um inibidor para o meu comportamento, pode ser uma condição que pode potencializar, a ponto de muitas pessoas relatarem, essa pessoa, ao fazer isso, me trouxe coragem para pensar que eu também tenho esse direito, tá? Eu já ouvi isso de alguns clientes. E, infelizmente, né, a gente tem como ajudar essas pessoas a tentarem mudar a própria história a partir disso, mas a gente não pode ignorar que esse é um fator que precisa ser cuidado, tá? Se essa pessoa estará ou está atualmente sozinho, né, as próprias pessoas que são mantidas em quarentena dentro de casa, que ficam, quando podem, né, gente, isoladas dentro de quartos, né, precisam ser muito bem orientadas as famílias para que esse isolamento, né, não envolva nenhum tipo de discriminação, a própria intoxicação ou acesso aos meios letais também precisa ser cuidada, tá? Eu coloquei aqui para vocês um gráfico que envolve um contínuo do risco de suicídio, que vai do mínimo, uma categorização mínima até extrema. Eu não vou ler, tá, pessoal? Depois vocês podem se aprofundar, mas ele traz alguns dados que, de acordo com, né, as condições que são estabelecidas pela literatura, a gente tem como categorizar esse risco, tá, como mínimo, leve, moderado, severo ou extremo, e a partir, né, dessa categorização, eu queria mostrar um pouquinho para vocês um instrumento que nós temos na DBT e que inclusive está sendo disponibilizado na plataforma para fazer a avaliação do risco, que é o LRAMP, né? Pelo menos eu chamo assim, tá, gente? Mas é o Linehan LRAMP, tá bom? Que é um protocolo muito interessante que a Marcia desenvolveu para fazer a avaliação e principalmente para fazer algo que eu considero, assim, extremamente importante, necessário, que é a documentação do risco de suicídio, ou da comunicação suicida, tá? Por que o documentário, a documentação, tá, gente? Essa documentação, ela é necessária, mesmo nos atendimentos breves. Então, eu vou até abrir aqui a tela, ó. Eu quero mostrar para vocês, ontem, eu peguei o LRAMP, eu estava até discutindo isso com a Josinha, porque nós fizemos uma adequação da ficha, tá, de atendimento, ó. Então, nós inserimos na ficha de atendimento algumas questões importantes relacionadas ao suicídio, principalmente pensando naquelas avaliações, tá, dos fatores de risco. Então, já tinha aqui rede de apoio, contato de segurança, tá? Gente, isso é muito importante, porque vamos pensar que ali, mesmo que seja um atendimento único e breve, a pessoa entra em crise e ela pode entrar numa crise suicida. Vocês vão ver lá no gerenciamento que uma das condições estabelecidas pelo protocolo é entrar em contato com contato de segurança, tá? A gente entra, quando a gente não consegue acionar a linha de emergência enquanto ambulância, muitas vezes,
a gente tem que acionar contato de segurança, tem que ter telefone dessa pessoa, tem que ter endereço, porque às vezes você tem que mandar o SAMU lá para casa dela, tá? Então, são dados que parecem que não são importantes, mas numa condição de crise de suicídio, passam a ser extremamente necessários, tá? Nós inserimos, se faz uso de medicamento, quais, se já fez psicoterapia, e aí aqui, o histórico de transtornos psiquiátricos, familiar, e nós inserimos aqui, se essa pessoa tem histórico de automutilação, ideação, tentativa de suicídio. E aí, se ela relata ideação suicida ou vontade de se automutilar, nós inserimos, a Josi diz que vai achar melhor inserir a parte, mas eu fiz aqui para vocês, a escala. Isso aqui vai estar lá no nosso drive, para quem está assistindo a capacitação, depois, se quiser, eu também posso encaminhar, se não está no grupo, tá? Porque o link foi aberto para outras pessoas. Mas o que eu fiz para vocês? Vocês vão perceber que ela é uma escala bastante extensa, mas ela é muito importante. Então, por exemplo, essa adolescente que eu estava atendendo, no momento que ela começou a relatar a ideação suicida para mim, na hora eu abri a LRAMP, porque eu tenho que fazer avaliação do risco, mas eu também tenho que documentar, porque se ela, naquele momento que ela está falando comigo, ela entra numa crise, se joga, por exemplo, por essa janela, eu também, de alguma forma, nesse contexto de estar atendendo, eu me torno não responsável por isso, no sentido de que, poxa vida, fui eu que fiz alguma coisa que a levei, né, que acabei fazendo com que ela tentasse o suicídio ou cometesse o suicídio, mas eu preciso ser responsável no sentido de dar explicações sobre o meu procedimento, sobre o meu manejo, sobre a minha intervenção, tá? Então, em cada uma das sessões, o que está aqui em amarelo é um adendo que eu coloquei para vocês com algumas orientações em relação a esses itens. Então, por exemplo, qual a razão para a qual eu estou preenchendo essa escala? Então, escolha o motivo que explica por que você iniciou o preenchimento desse protocolo, ou seja, o cliente relata, no momento que você está atendendo, histórico de automutilação, ideação ou tentativa de suicídio, é um novo, no caso de um atendimento único, né? Não, mas se ele tivesse em terapia, sei lá, faz 3 meses que ele está em terapia comigo, e é o primeiro relato de ideação suicida que ele traz para o contexto terapêutico. É um aumento da ideação? É uma ameaça ou outro comportamento indicando o risco de suicídio iminente desde o último contato, por exemplo, desde a última sessão? Ou se essa pessoa marcou de novo comigo, da primeira vez ela não relatou nada, mas dessa vez, tá, ela já está indicando algum outro comportamento, né, que sinaliza risco de suicídio iminente? É uma tentativa de suicídio ou de automutilação desde o último contato? É uma tentativa ou automutilação que ocorreu ou estava ocorrendo durante o contato, durante o último ou durante o atendimento? Porque às vezes tem pessoas que vão estar conversando conosco e podem vir ou podem iniciar, por exemplo, um comportamento de automutilação durante o atendimento. Nós que trabalhamos com pessoas que apresentam essas dificuldades, às vezes isso pode acontecer em sessão, tá? Então, a gente tem que documentar, e aí em cada item, eu não vou explorar o inventário todo, tá, pessoal? Quero que vocês deem uma olhada e me coloco super à disposição depois para responder as dúvidas que vocês tiveram, mas aí, neste caso, a gente precisa, tá, olhar com bastante carinho para essas informações, inclusive aqui, deixa eu mostrar para vocês, tá todo mundo conseguindo ver? Ok. A gente tem uma lista de todos aqueles fatores que eu fui descrevendo para vocês, não só dos fatores de risco, tá? Se alguém, de repente, esqueceu, não tiver o slide em mãos, né? Tem aqui na lista, no LRAMP, tem todos aqueles fatores, e depois os fatores de proteção, ok? Depois, se vocês tiverem dúvida, vocês vão me perguntando. Esse material já vai estar lá no nosso drive, para que a gente possa acessar, combinado? Bom, fazendo
tá? Ou falando um pouquinho dessa avaliação de risco e, né, não só da avaliação de risco, mas dos fatores de proteção, que são fatores relacionados a que comportamentos esse indivíduo apresenta, ou que comportamentos ele aprendeu na história dele de enfrentamento, de resolução de problemas, né? Que fatores sociais ou demográficos acabam potencializando uma condição preventiva. Eu trouxe para vocês algumas perguntas que eu acho que são bem interessantes, bem importantes, que nos ajudam, né, além de ser um super fator protetivo, o próprio vínculo que você está estabelecendo com a pessoa naquele momento, tá, gente, que nos ajudam de alguma forma a avaliar o que pode ajudar, não só em se tratando de risco, mas em prevenir, tá? Eu gosto muito dessas perguntas, porque elas envolvem a gente muitas vezes perguntar o que te mantém em tempos difíceis? Quais são as razões que você tem para viver? O que te impediu de agir com base nesses pensamentos que você está descrevendo para mim? Em que você confia para obter suporte em momentos como esse? Então, são perguntas importantes que a gente também precisa levar em consideração e fazer, mesmo que em um único atendimento, ou num atendimento breve, tá, pessoal? E aí, vamos pensar, tá, que a partir dessa avaliação, ou de todo esse cuidado que a gente está tendo para avaliar o risco de uma crise suicida, ou do suicídio propriamente dito, a gente pode fazer um gerenciamento do risco e, consequentemente, da crise, tá? Como que é proposto esse gerenciamento? Nós temos na DBT, tá, pessoal, algumas diretrizes que são importantes e que precisam ser levadas em consideração, que envolvem muitos comportamentos do terapeuta. Na verdade, no mestrado, né, que eu estou fazendo ali com, que a Nádia está me orientando, a gente está trabalhando justamente nessa condição, né, no que se refere propriamente ao gerenciamento de crise suicida e que comportamentos o terapeuta precisa apresentar para fazer um bom gerenciamento ou para fazer um bom manejo. Eu não tenho ainda dados, porque eu só estou fazendo, só não, né, meu Deus, eu estou fazendo muito levantamento de literatura, mas eu acho que ao olhar para essas diretrizes gerais que a Marcia estabelece, né, e que são diretrizes da DBT, nós conseguimos aqui já derivar muitos comportamentos que nós, enquanto terapeutas, precisamos aprender, tá, pessoal? Primeiro, o que a Marcia propõe para a gente? Seja flexível ao considerar opções de respostas. Não trave diante de alguém que fala que deseja morrer. E muitas vezes nós fazemos isso, nós travamos, nós mudamos de assunto, é como o que eu pergunto, tá? Mas aí eu já tinha um bom treinamento para não fazer isso, e eu consegui, né, conversar com ele sobre o assunto. Primeiro eu validei, eu acolhi, eu valorizei o fato dele estar lá pedindo a minha ajuda, e disse que eu entendia perfeitamente que se ele tinha pensado durante 2 anos em fazer isso, que existiam motivos muito importantes na vida dele, que eu gostaria de ouvir e que poderiam estar relacionados a essa vontade. Porque aí a gente entra numa outra diretriz, que daqui a pouquinho eu vou falar para vocês, que é, essa pessoa talvez não queira, talvez não, né? As pessoas não querem morrer. Elas querem eliminar a dor que elas estão sentindo, e muitas vezes elas não sabem como fazer isso, tá? A Marcia propõe para a gente também, pessoal, que nós sejamos ativos quando o risco de suicídio é alto. Então, muitas vezes, numa ligação telefônica, eu não vou dizer para o meu cliente, nossa, querido, me conta o que está acontecendo. Vocês vão ver lá no gerenciamento, o Caio está até online, eu não sei se vai dar tempo, a gente até podia fazer um roleplay, se der tempo, tá, Caio? Que muitas vezes, eu e o Caio já fizemos vários roleplays de gerenciamento, mas muitas vezes eu vou gritar com o meu cliente, sai da janela agora, larga a gilete,
pega os comprimidos e joga na patente, agora, tá? Teve uma cliente que uma vez, ela disse assim para mim, não façam isso na casa de vocês, tá? Eu disse para ela, jogar os comprimidos fora, e eram comprimidos caríssimos, e da descarga, ela disse assim para mim, você tá louca? Eu falei para ela, eu não tô louca, quem tá ligando para mim é você tá pedindo a minha ajuda, dá descarga, depois a gente resolve o que a gente faz com isso. Ou o que a gente faz em relação a isso, tipo, se eu vou ter dinheiro para comprá-lo de novo ou não. Eram remédios antidepressivos que ela tomava, tá? Então, a gente tem que ser ativo mesmo quando o risco é alto. E vocês vão ver que no gerenciamento, hoje, o próprio gerenciamento de crise, ele exige que nós tenhamos essa ativez, não sei se existe essa palavra, talvez eu tenha inventado agora, mas tudo bem, tá? Um outro princípio, gente, é resposta de base não conservadora na falha de respostas conservadoras. É o que eu falei para vocês. Quando ela falou para mim, você tá louca? Eu falei, não, eu não tô. Quem me ligou é você. Indiretamente, Kellen, você chamou ela de louca naquele momento? Talvez sim, mas funcionou. Tá? Funcionou. Ela me obedeceu. Ela fez aquilo que eu mandei ela fazer. Tá? Eu eliminei o risco. Depois, nós fomos entender o que estava acontecendo, tá? Nós temos que ser muito honestos sobre as razões das respostas que nós damos. E também temos que tomar muito cuidado com as nossas palavras, tá? O áudio está falhando para mim. Tá? Tá para todo mundo? Oi. Posso fazer uma pergunta? Claro. Eu acho que uma das dúvidas que sempre me aparece nesse tipo de situação, né, de manejo, como, não sei talvez como garantir, mas como talvez ter o feedback de que esse procedimento foi garantido, teve a medida em que a gente precisava. Perfeito. Então, por exemplo, a minha cliente me ligou, a pessoa me ligou, ou estou ali em atendimento agora, atendimento breve com a pessoa, eu uso uma técnica TIP, por exemplo, para controlar um pouco dessa desregulação emocional. Tá. Se eu estou por ligação, como eu também consigo, talvez, coletar dados para que eu consiga ter esse feedback de que está sendo feito, de que o gerenciamento está ocorrendo de fato? Tá, a gente vai pedindo esse retorno o tempo todo, Bruno, você vai ver ali no gerenciamento, daqui a pouquinho eu vou deixar bem claro, a gente vai pedindo isso o tempo todo. Então, por exemplo, eu posso pedir para uma cliente minha, o Bruno falou de técnicas TIP, tá? Técnicas TIP são técnicas para mudar o estado corporal da pessoa, tá? Para a gente poder, por exemplo, gelo na mão, para ativar o sistema nervoso parasimpático dessa pessoa. Então, por exemplo, eu posso dizer para ela assim, vai para a cozinha agora e pega gelo. Vai para a cozinha agora. Fulano, que cor que é a geladeira? Que cor que é a geladeira da sua casa? É um feedback. Porque se ela me responde branca, ela tá na frente da geladeira já. Agora pega o gelo. Deixa eu ouvir você pegando o gelo. Você tá com gelo na mão? Tá? Ou às vezes até posso usar um recurso de vídeo, por exemplo, um FaceTime, me mostra que você pegou o gelo, né? Ou quanto de dor você está sentindo? Tá doendo muito. Ela tá com gelo na mão. É um feedback, tá, Bruno? Então a gente, ou por exemplo, nesse caso da patente, ela poderia ter dado descarga e não ter jogado os comprimidos, concorda? Sim. Tá? Me mostra a cartela. Me mostra os comprimidos na patente. Agora, eu quero ouvir você jogando os comprimidos na patente, um por um. Eu estou escutando o barulho, ela está jogando, tá? Então, a gente, na verdade, vai fazendo esse acompanhamento, você vai ver ali no gerenciamento, é passo a passo, mas daqui a pouquinho talvez fique até um pouco mais claro para você. Pode ser? Claro. Ok? Tá? Outra condição, ou outro princípio importante, gente, é falar sobre suicídio abertamente, com naturalidade. Quando essa minha... Eu não posso te impedir de fazer isso. Eu não posso te impedir de tirar, né, a sua vida ou de se jogar por essa janela. Mas eu não estou te dando autorização para fazer isso. Tá? Quando eu disse isso para ela dessa forma,
eu percebi já na expressão facial dela que isso gerou um impacto. Então, eu estou falando abertamente. Eu não vou te impedir de fazer isso. Eu não vou ficar aí na tua casa com as mãos na janela. Mas eu não estou te dando autorização para fazer isso como sua terapeuta. Eu estou aqui lutando pela sua vida e eu quero que você lute junto comigo. Tá? Foi a resposta que eu dei para ela. Aberta, sincera, honesta, naturalmente. Tá? Sem fazer aquela cara de espanto de não acredito que você está me contando isso agora. Porque muitas vezes, para alguns dos nossos clientes, se isso for um comportamento que está instalado na história deles enquanto um reforçador, pode reforçar, tá? Então, até mesmo esse falar abertamente com naturalidade envolve uma condição de, ok, precisamos falar sobre isso, eu não estabeleço uma contingência ou um contexto de punição, mas eu também, de alguma forma, tento não estabelecer um contexto reforçador para tirar a vida, ou para falar de tirar, eu reforço o vamos falar sobre isso se isso está acontecendo. Mas vocês vão ver depois que também existem contingências de controle de reforçamento diferencial. A gente também precisa fazer essa análise, porque muitas vezes comunicação suicida pode ter uma contingência operante que aumenta a probabilidade de falar e de fazer, tá? Então a Marcia foi muito sábia e fez muitos estudos a partir, né, dessas condições que vão nos permitindo, de acordo com cada cliente, lógico, num atendimento breve não tem muito como a gente fazer essa análise, a gente não pode ignorar o fato, tá? E aí a gente não vai pensar, puxa, se eu falar sobre isso agora eu vou reforçar o comportamento, porque essa pessoa, talvez na história dela, falar sobre isso. Não, tá, gente? Ali é um atendimento breve e é um suporte onde eu não posso ignorar esse tipo de comunicado, tá certo? Depois até a gente precisa conversar, discutir um pouquinho o que nós vamos fazer a partir disso. A partir desse comunicado eu tenho algumas respostas para vocês, tá? Outra coisa, outro princípio importante é evitar explicações pejorativas. Nossa, mas de acordo com a sua religião, de acordo com o que você me contou, ou de acordo com o que eu acredito sobre a vida e a morte. Isso não é um princípio, como é que eu vou dizer, bem quisto na DBT, tá? Nós não damos explicações pejorativas e também, tá, a gente não apresenta o comportamento suicida como uma resposta para um problema. Pelo contrário, tá? A gente entende, como eu já disse para vocês, que essa pessoa quer eliminar o sofrimento, que ela não quer sofrer mais, mas essa não é nunca, para nenhum terapeuta que trabalha com isso, a melhor resposta, tá? Não só em relação ao suicídio, mas também em relação à automutilação, tá, pessoal? Nossa, você se sente aliviado mesmo, puxa, que legal, é uma estratégia interessante, mas vamos... Não, eu não faço esse tipo de comunicação. Essa não é a melhor estratégia. Essa não é uma estratégia eficaz. Essa é a única estratégia que você sabe utilizar. Eu compreendo, mas nós precisamos aprender comportamentos mais hábeis. Nós precisamos aprender outras formas, e eu vou te ajudar a aprender outras formas, aprender, né, ou desenvolver novas habilidades para que você não precise fazer isso. Você não precisa mais fazer isso, tá? Então a comunicação, gente, é sempre muito direta e é uma comunicação que não incentiva esse tipo de comportamento em nenhuma instância, em nenhuma condição, tá? Eu sempre vou ter que manter a postura, como eu disse para vocês, até dei o exemplo agora de que o suicídio é uma resposta mal adaptativa ou ineficaz, tá? Envolver outros significativos, inclusive incluindo outros terapeutas, quando a gente pensa, né, numa terapia DBT, isso é um princípio porque nós temos treino de habilidades, nós temos equipes de consultoria, e aqui no nosso caso do projeto e do suporte, né, são casos que precisam de supervisão, independente da experiência que você tem. Eu tenho quase 20 anos de clínica,
E toda semana, cada reunião de consultoria, eu tenho a certeza de que eu preciso muito da minha equipe, de cada terapeuta que está ali, independente do tempo de formação que eles têm. Olha que coisa incrível, que importante é, né, esse sentimento ou esse cuidado, tá, pessoal? Nós temos que ficar atentos à multiplicidade de variáveis que afetam o nosso cliente e agendar sessões com frequência suficiente, inclusive com sessões adicionais. No caso do projeto, eu conversei com a Josi, né, nós estávamos trocando algumas ideias sobre isso, porque nós temos, essas pessoas podem solicitar até 4 atendimentos, tá? Mas e se a gente tem um comunicado suicida, ou de uma intenção, ou de um plano, se vocês avaliam que o risco é altíssimo, nós precisamos contatar, tá, os supervisores, os coordenadores. Por quê, gente? Porque essas pessoas precisarão com certeza serem encaminhadas. E aí a gente não vai simplesmente pensar, ah, mas essa não é a nossa função, tá? Na minha equipe de consultoria, nós já passamos por situações, acho que até com a Josi, o ano passado, nós passamos por uma situação que nós fomos fazer uma intervenção numa instituição aqui de Londrina, e a gente não tinha para quem encaminhar. A Josi assumiu os casos. A Josi falou, eu assumo. Por quê, gente? Porque a nossa responsabilidade é para com a vida, não é para com a condição de saber que algo muito grave pode acontecer com essa pessoa e que, mas eu não tenho nada a ver com isso. Nós temos tudo a ver com isso. Infelizmente ou felizmente, nós temos tudo a ver com isso, tá? E isso precisa ficar bem claro. A gente ou precisa, muitas vezes, absorver, ou a gente precisa encaminhar, tá? Mas isso tem que ser feito. Isso não pode ser ignorado. Combinado? Bom, as últimas diretrizes são evitar aceitar ou assumir onipotentemente a responsabilidade pelos comportamentos suicidas do paciente. Como eu disse para minha cliente, eu não posso evitar que você faça isso. Eu posso te ajudar a não fazer, tá? Obter consultoria e enviar comunicação de follow-up sem exigências. Nós fazemos muito isso para os nossos clientes. Mesmo depois, tá, Bruno, até respondendo um pouquinho a sua pergunta para ter feedback. Então, depois de um gerenciamento de crise, 15 minutos, 20 minutos, a depender do combinado que a gente tem com cada paciente, com cada cliente, a gente manda uma mensagem, tá tudo bem? Você tá bem? Você ainda tá com a sua mãe? Você ainda tá assistindo filme? Tá melhor, tá? Porque a gente precisa ter essa garantia, a gente precisa ter essa certeza de que foi efetivo o gerenciamento e de que a pessoa, naquele momento, não precisa mais de você, tá? Ou da gente, tá certo? Para finalizar, pessoal, vamos pensar no gerenciamento propriamente dito. Eu trouxe esse slide aqui para vocês, que é o plano de crise e segurança. Depois, se vocês quiserem, eu deixo lá também no Drive. Nós temos um plano de crise bem legal na DBT, tá? Mas esse plano de crise, geralmente, ele é feito com o cliente no primeiro atendimento, quando eles comunicam ideação suicida, ou se já tiveram tentativas de suicídio ou automutilação anteriores, que envolve o que nós vamos fazer se você precisar de ajuda, tá? Então, é onde nós temos todos os telefones de contatos, de parentes, pessoas, amigos. Se eu não conseguir falar com a sua mãe, por exemplo, com quem que eu vou falar? Se eu não conseguir falar com essa pessoa, o que que nós vamos fazer? Tá? Que são, na verdade, combinados que nós fazemos com os nossos clientes, inclusive sobre o que nós vamos fazer para gerenciar a crise, ou suicida, ou muitas vezes até a automutilação, tá? E nesse plano de crise, nós combinamos e discutimos com eles também, inclusive os nossos limites. Que horas eu posso atender, que horas eu não... Eu, por exemplo, depois das 10 horas da noite, eu sou uma pessoa estragada. Porque se eu dormir, gente, eu não consigo acordar. É muito difícil. Então, no plano de crise com os meus clientes, eu digo sempre para eles assim, não me mande mensagem se você precisar de mim. Você vai me ligar. Você vai me ligar, você vai ligar, e se eu não te atender, você vai continuar ligando até eu acordar. Então, esse é o combinado que eu tenho com eles, e aí,
né, nós estabelecemos esses combinados, inclusive maneiras de lidar com o problema, tá, nesse plano de crise, ou eu gosto mais de chamar de plano de segurança, tá certo? Bom, eu gosto muito dessa frase da Marcia, gente, e ela é até um pouco provocativa, tá? E tem tudo a ver com o meu trabalho, porque a Marcia pergunta o seguinte: como é ensinado a tantos estudantes de pós-graduação, ou de psicologia, ou aos estagiários, que é razoável não atender chamadas de clientes em casa, tá? Eu lembro que na minha graduação, não foram, eu não lembro exatamente quais professores, mas tinham professores que diziam assim para mim: não, você não pode ter esse contato com o cliente. O cliente muitas vezes não pode saber nem onde você mora, tá? Como fazer isso? A Marcia fala: se nós, né, queremos ajudar essas pessoas a terem vidas melhores ou mais valiosas, como é que nós não vamos atendê-los no momento em que eles precisam, né? E, inclusive, né, falando desse coaching por telefone, que é o que ela propõe, e que talvez vocês até tenham que fazer ali num primeiro atendimento, se essa pessoa começar a entrar numa crise, por isso que eu trouxe para a nossa capacitação, nós temos que observar os nossos limites, estabelecer limites, mas a gente precisa estar pronto para fazer isso, para dar esse suporte, para dar esse tipo de atendimento, tá, gente? Observar limites é muito, é complicado falar disso, porque cada terapeuta tem o seu, cada terapeuta vai ter, né, os seus limites individuais, inclusive em relação ao atendimento desse tipo de público, né, ou desse tipo de demanda, tá, gente? É lógico que num primeiro atendimento, numa condição de atendimento breve, se a pessoa faz uma comunicação de uma intenção, ou de uma ideação suicida, ou de um plano suicida, não tem como a gente simplesmente falar assim: então espera que eu vou arrumar outra pessoa para te atender, porque o meu limite é não atender essas pessoas. Eu acho que se nós já estamos nesse projeto, nós já conhecemos os riscos que envolve estar atendendo esse tipo de população que está numa condição de vulnerabilidade nesse momento. Concordam comigo? Tá? Mas nós temos que ter muito claro os nossos limites individuais. Eu posso, por exemplo, numa condição como essa, pensar, talvez no segundo atendimento, eu vou solicitar ao meu supervisor que uma outra pessoa atenda, porque alguma coisa que aquela pessoa falou, né, eu não estou bem nesse momento, eu também não estou em condição de atender a essa demanda, e tudo bem, a gente não vai julgar por isso, a gente tem como objetivo principal ajudar, concordam comigo? Tá? Então, o que a gente sempre vai pensar? O que é esse coaching por telefone? E o coaching por telefone faz parte do gerenciamento de crises, que hoje a gente pode estar fazendo nos atendimentos remotos, nos atendimentos online, não necessariamente no coaching por telefone, porque a gente não vai dar o nosso telefone para essas pessoas nos ligarem se elas precisarem de ajuda. Mas, de repente, numa chamada ou num atendimento online, pode ser que isso aconteça, por isso que eu trouxe para vocês, tá? Essa pessoa pode entrar em crise. O objetivo do coaching para DBT não é só fazer gerenciamento de crise suicida, tá? Mas é diminuir essas crises, óbvio, mas principalmente ensinar para essas pessoas a usarem habilidades. O principal objetivo do coaching é a garantia da generalização daquilo que eles aprendem nos treinos de habilidade. Então, é muito interessante, tem um artigo, acho que do Katz, que ele fala o seguinte, que um dos maiores erros que os terapeutas DBT podem cometer quando eles estão fazendo orientação de coaching por telefone é dizer para o paciente assim: olha, se você entrar em crise, você pode me ligar. Por que a gente não pode dizer isso? Porque o principal objetivo do coaching não é reforçar a crise suicida. Olha só, tá? O principal objetivo é garantir habilidades de generalização. Você vai dizer assim: se você precisar da minha ajuda para usar alguma habilidade, para fazer alguma habilidade, para fazer alguma generalização disso que você aprendeu no treino ou do que a gente está discutindo na terapia, você vai me ligar.
você vai pedir a minha ajuda. Olha que legal, tá? A gente reforça o padrão adequado do cliente, ou pelo menos a gente tenta estabelecer contexto para isso, tá? Ou uma regra que eu acho muito interessante também para o coach, que envolve, né, essa garantia das habilidades de generalização, a gente sempre diz para os clientes o seguinte: depois de ter tentado usar pelo menos 2 habilidades, e por isso que a gente faz aquele plano de segurança, quais habilidades você vai tentar usar antes de me ligar? Alguns clientes falam assim para mim: eu vou tentar respirar. E eu falo: e se não funcionar? Eu vou tentar o gelo. Eu falo: e se ainda assim você sentir que você precisa de mais ajuda? Então aí eu vou te ligar, tá? Então tem essa diferença que é muito importante, que é muito significativa e que eu gostaria de estar ensinando para vocês nesse momento, tá? Bom, vamos pensar na condição de vocês terem que intervir em crises, tá? Ou crises suicidas, ou outros tipos de crise no atendimento. Sempre, gente, por que a gente treina tanto mindfulness em DBT, tá? Numa intervenção de crise, a gente tem um protocolo. A DBT, por mais que ela seja fundamentada em princípios, em alguns momentos a gente precisa seguir o protocolo. Por quê? Porque existem estudos que nos mostram que existe uma garantia maior e melhor de sucesso. Simplesmente por isso. Tá? Mas, o que nos diz esse protocolo de intervenção? Tá? Primeiro, foco no momento presente. A gente sempre vai explorar rapidamente o problema. O que aconteceu que fez com que você me ligasse? Por que você está precisando da minha ajuda nesse momento? O que está acontecendo? Tá? Eu vou identificar eventos que desencadearam as crises atuais e formular e resumir a situação do problema com o cliente. Só que aqui, gente, vale um cuidado muito especial. Isso aqui dura 1 minuto. Não é terapia por telefone, a pessoa não vai te contar a história. E isso é combinado muitas vezes antes. Às vezes no atendimento breve, não vai dar para ser desse jeito. Talvez a pessoa vai te contar, vai contextualizar. Só que por que a gente evita isso numa intervenção em crise? Porque muitas vezes falar detalhadamente sobre o que aconteceu, o que o outro falou, porque a pessoa morreu, e daí eu falei, talvez falar sobre tudo isso vai potencializar ainda mais uma série de condições que amplificam e intensificam a crise e que podem aumentar a probabilidade do suicídio. Tá certo? Ou da pessoa concluir, né, ou conseguir fazer o que a gente chama de suicídio completo. Então é muito resumido e a gente vai sendo muito objetivas, a gente vai sendo muito direto. Que mais? O que aconteceu? E depois? Tá? É muito rápida a intervenção, tá certo? Geralmente uma intervenção como essa, ela vai durar de 10, no máximo a 15 minutos, para vocês terem uma ideia, tá? Segunda condição, eu acolhi. Que bom que você me ligou, que bom que você está pedindo a minha ajuda. Eu me sinto muito importante nesse momento para você, mas onde você está? O que você tem nas mãos? Porque a segunda condição do protocolo, ela nos pede para que a gente reduza fatores ambientais de alto risco. Não adianta eu continuar conversando com essa pessoa se ela tem uma arma na mão. Não adianta eu continuar conversando com essa pessoa se ela tem, sei lá, uma cartela de comprimidos ou um veneno misturado com água num copo, tá? Não, tá? A gente vai, assim, não é retirar, não é afastar, a gente sempre vai eliminar a condição ou a disponibilidade, tá? De meios letais. Eu lembro de um caso, eu acho que foi o Jean que contou, que a pessoa estava dentro do carro com uma arma. Ele fez a pessoa colocar a arma dentro do porta-luvas, ele fez a pessoa sair de dentro do carro e jogar a chave num terreno baldio que tinha do lado da casa dela. Tá? Então, assim, não é, bota a chave ali. Não, porque se essa pessoa entra em crise de novo, a primeira coisa que ela vai acessar é aquilo. Então, a gente tem que tentar, de alguma forma, eliminar, tá? Sai da janela. Sai da janela que nós vamos continuar conversando. Que bom que você me ligou, eu vou te ajudar, eu tô aqui, mas primeiro sai da janela. Eu tô mandando, tá? Vamos lá, eu quero ouvir. Sai, fecha a janela agora, tá? Vai para outro ambiente, vai para a cozinha.
Me mostra que você está na cozinha, como o Bruno perguntou, tá? Que cor que é a geladeira? Porque às vezes a pessoa, gente, ela tá transtornada, tá? Como assim, que cor que é a geladeira? Me fala que cor que é a geladeira, eu quero você na cozinha agora, eu não quero você no seu quarto, tá? E aí a gente vai removendo de alguma forma essa condição que envolve o acesso ao meio letal, tá? A partir disso, a gente aumenta o suporte social. Com quem você está nesse momento? Com quem que você está em casa? Tá? Se a pessoa muitas vezes se recusa a eliminar o risco, tá? Você tem um plano de crise ou você tem que entrar em contato com uma rede profissional, tá, pessoal? Depois tem até um esqueminha que eu vou mostrar para vocês, tá? Que não é meu, foi adaptado, né, da DBT, mas que se a pessoa se mantém naquela condição de risco, você tem que acionar uma rede. Por quê? Porque se você elimina o risco, você tem a garantia de continuar fazendo o gerenciamento. Se você não elimina o risco, essa pessoa pode, né, de alguma forma, vir a tirar a própria vida ou usar aquilo para fazer isso. Então, a gente tem que contar, tá, com essa rede profissional, com essa rede pessoal. Muitas vezes a gente aciona nesses momentos a equipe de consultoria, até se a gente precisa. Eu acho que eu lembro que a Josi uma vez contou um caso que o terapeuta não conseguia acessar o plano de segurança do cliente. Quem acessou foi uma pessoa da equipe de consultoria ou que fazia o treino de habilidades, porque muitas vezes você está com um cliente ali no telefone, quem tem que fazer esse acesso é outra pessoa, é alguém da sua consultoria, tá? Ou alguém que possa estar te ajudando nesse momento, tá? A gente tem que observar os limites de confidencialidade durante as situações de risco, mas é óbvio, tá, gente, que se envolve risco de vida, esses limites, eles podem e devem ser transpostos, tá, porque o objetivo maior é a garantia e a preservação da vida dessa pessoa, e nós precisamos remover ou reduzir eventos e demandas estressantes, removendo muitas vezes o paciente do ambiente, em alguns casos até hospitalizando, mas a gente tem que muitas vezes, pelo menos a gente entende que a gente evita ao máximo essa condição, pelos estudos que mostram que o pós-hospitalização amplifica, até assim, as primeiras 24 horas de hospitalização, elas amplificam muito o risco de suicídio, tá? Mas remover o paciente do ambiente, muitas vezes é mandar ele para a rua, tá? Bom, fatores comportamentais de alto risco, tá? O protocolo, ele nos diz para que nós estejamos atentos, e depois que eu eliminei o risco potencial, eu vou tentar reduzir com o meu cliente esses fatores comportamentais, que envolve a condição, tá, gente, de orientar sempre para a emoção, tá, que está em curso. E aí a gente tem aqui uma orientação muito importante sobre as emoções primárias e secundárias, que é onde eu queria contar, e o que é o importante, tá, quando a gente pensa nessa redução de fatores comportamentais, é a gente também estar ali completamente presente, tá, é dizer para o paciente, faz muito sentido que você esteja triste, e nós estamos enfrentando isso juntos, eu tô aqui com você, você não tá sozinho, tá, porque eu acho que essa condição de vínculo é a condição que eu vejo como necessária e principal, tá? Se a pessoa está pedindo a sua ajuda, ela quer a sua ajuda. E aí, como eu descrevi no caso, ajudar a pessoa a solucionar o problema atual. Não é o problema da história de vida dela, não, é o que está acontecendo ali naquele momento, tá? A gente diz enfaticamente para eles não cometerem suicídio, a gente muitas vezes dá conselhos ou faz sugestões diretas, nossa, Karen, isso aqui não parece com terapia. Não parece, porque num momento de crise, talvez essa pessoa não esteja em condições de pensar em resoluções ou em soluções de problema naquele momento. E talvez naquele momento ela precisa sentir que tem forma de resolver, que tem um jeito de fazer, ou de pelo menos tentar ficar um pouco melhor, tá? Esse plano de solução de problemas ou de ações, tá, gente, ele tem que ser discutido no momento da intervenção. Eu sempre pergunto para os meus pacientes, assim, meus clientes, o que você está pensando em fazer?
para resolver isso agora, esse problema agora, né? Às vezes, alguns clientes me dizem assim, eu vou tentar assistir um filme, vou tentar fazer distração, eu vou tentar ir para casa da minha mãe agora, eu vou dormir lá, vou esfriar minha cabeça para poder conversar com a pessoa no outro dia. Ok, tá? Eu posso, inclusive, confrontar algumas ideias ou comportamentos do paciente diretamente. Uma vez, uma cliente minha, eu fiz uma intervenção de crise com medicamentos, e aí a solução de problemas dela era tomar Rivotril e dormir. Eu falei, não vai funcionar. Não é isso que nós vamos fazer nesse momento. Por quê? Porque eu, olhando para a história dela, existia uma grande chance dela voltar a ter uma crise e tomar o vidro de Rivotril inteiro, se essa fosse a solução de problemas, vamos assim dizer. Percebe? Tá? Então a gente tem que muitas vezes confrontar, mas a gente também tem que ser muito rápido em pensar em outras soluções, tá? Oferecer soluções a partir da perspectiva de outras habilidades que ele está aprendendo muitas vezes, esclarecer e reforçar respostas adaptativas, tá? E isso precisa não só ser feito com a pessoa, mas a gente precisa pedir explicitamente um compromisso para a ação, tá? Às vezes até vender esse plano. Não, eu acho que isso vai ser muito importante para você nesse momento. Nossa, foi uma ótima estratégia, foi uma ótima solução. Vamos tentar. Agora, o que a gente também acaba fazendo, tá, gente? A gente acaba, de alguma forma, também fazendo uma análise ou uma avaliação de ótimo. Eu acho que isso é extremamente possível, mas o que pode dar errado se você for fazer isso agora? Você acha que tem alguma coisa que pode impedir de que isso seja uma boa decisão? De que você avalie lá na frente com uma boa... Não, Kellen, eu acho que isso é o melhor. No caso da minha cliente que eu contei para vocês, Kellen, é o melhor a se fazer. Tá, mas vamos avaliar a sua solução de problemas. E se você pedir isso para o teu colega e ele se negar a fazer? O que você vai fazer? Percebe? Então, a gente também precisa, junto com a pessoa, analisar qualquer possibilidade daquilo dar errado. Porque pode dar errado, tá? E isso é muito importante quando a gente pensa nessa condição não só do comprometimento com o plano de ação, como também com a realização desse plano de ação, no sentido de que não seja um desencadeador, um evento desencadeador para uma nova crise, percebe? Lógico que, tá, pessoal, isso vai sendo avaliado quando a pessoa já está um pouco mais regulada, mais calma, em condições de pensar, inclusive, nesse plano, tá, de ação. E sempre, como eu falei para vocês, inclusive destacando essa condição de identificar fatores que vão interferir nesses planos de crises que são imediatas, tá? Então, eu sempre vou pensar com o meu cliente nas próximas horas e também, né, não só, tá, em análise de consequências nas próximas horas, como também nos próximos dias, tá? Então, acho que é muito importante isso, Kellen, para a gente fazer o manejo. Fala, meu amor. desculpa te interromper, Kellen, mas a gente deixou passar um pouquinho do tempo, porque a gente começou atrasado, né? Mas já são 10h30, então só para te avisar, tá bom? Já acabei. Ó. Não precisa acabar já, mas só para você ter noção, porque a gente não consegue ver, né, o relógio quando tá a tela inteira. Tá bom? Boa. E aí, gente, no gerenciamento, o que a gente precisa fazer? Só para finalizar. Reavaliar, tá, o risco de suicídio e não assumir, em nenhum momento ou sob qualquer circunstância, não assumir enquanto certeza que a ideação de suicídio desapareceu, que o risco de suicídio caiu, ou que o risco de suicídio não voltará. Tá? Eu tenho que avaliar o risco ao final da interação, eu pergunto muitas vezes para o cliente, de 0 a 10, o quanto você sente que você vai procurar por medicamentos na sua casa nesse momento. O quanto você vai, de 0 a 10, o quanto você está bem nesse momento.
De 0 a 10, o quanto você consegue me garantir que você vai continuar bem, ou pelo menos tentar usar todas essas habilidades para continuar bem até a próxima sessão. E que tem que ser, tá? Muito rápida, tem que ser muito... eu não posso deixar para a semana seguinte, entendem? Tá? Mas é muito importante a gente avaliar esse risco ao final da interação, até para ter um pouco mais... Eu não digo que certeza, tá, Bruno, respondendo a tua pergunta, mas um pouco mais de garantia de que essa pessoa vai tentar permanecer viva, tá? E, para fechar, fazer a documentação da intervenção, que eu acho que é necessário a gente ter tudo isso documentado, tá? Esse aqui é o esqueminha, eu mandei no material para vocês, depois quem quiser também o material que não estiver fazendo parte do grupo, pode me pedir, que eu encaminho, tá? Mas é um resumão dessas intervenções. Eu brinco, né, que quando a gente trabalha com clientes que apresentam essa dificuldade, a gente tem que colar isso aqui num lugar que a gente possa revisar todos os dias, tá? Mas de verdade, eu coloquei algumas referências, espero ter ajudado, espero ter contribuído, né, para a formação de vocês. E temos, Nath, aí, podemos ter 10 minutinhos só para alguma dúvida? Eu não consegui ler nenhum comentário, tá, gente? Nenhum. Claro que é, Ellen, pode sim. Mas eu prometo que depois eu vou ler, se tiverem perguntas eu respondo no grupo, tá? 10 minutinhos temos? Sim. Tá. Então, se alguém quiser fazer alguma pergunta... Eu não sei se a Lorena ainda está presente, mas ela tinha mandado uma dúvida interessante no chat, que é, eu comunico a pessoa que vou acionar alguém, acionar a rede de segurança dela, acionar a rede de apoio? Sim, com certeza, gente, com certeza. Na verdade, se a gente está pensando em intervenções breves, tá? Esse comunicado, ele é necessário. Quando a gente está trabalhando com esses clientes em terapia, a gente já tem isso combinado lá no plano de segurança, Bruno, tá? Lá no plano de segurança a gente já estabelece esse tipo de combinado com o cliente. Mas eu acho que numa intervenção breve é extremamente necessário, tá? Mais alguém? Oi? Alô? Não? Nossa, gente, então a aula foi boa mesmo, né? Ó, ninguém tem dúvidas. Que elas vão surgindo também, né, gente? Na medida que a gente vai pensando, atendendo. Alguém gostaria de fazer algum comentário? Ah, a Bruna está perguntando, agora eu estou vendo as perguntas. A Bruna está falando sobre a questão da diferença entre homens e mulheres, né? Bru, não tem diferença em relação ao gerenciamento, mas em relação à avaliação, os estudos, eles vão mostrando, principalmente lá naquela área demográfica, que existe uma prevalência maior em homens, não só, tá? Eles explicam que tem algum tipo de correlação com questões histórico-culturais, tá? Mas também porque os homens muitas vezes têm uma história de resolução de problemas, né, que envolvem muitas vezes reforçamento de comportamentos mais agressivos, que tem muita relação com o contexto sócio-histórico mesmo, tá? Não necessariamente com questões biológicas propriamente ditas, tá? Não sei se eu respondi, mas alguém gostaria de perguntar alguma coisa? Enfim, é isso então? Gente, eu quero agradecer muito essa oportunidade, agradecer por estar aqui com vocês. Eu acho que quando eu escolhi aquele vídeo para iniciar hoje a nossa capacitação,
Eu escolhi porque de verdade eu acredito que esse trabalho que todos nós estamos fazendo, nossa, eu não consigo nem citar o nome de todo mundo, de tanta gente, né, que está participando desse projeto lindo, mas eu acredito que isso de verdade pode não só ajudar a mudar a vida de muitas pessoas, mas isso nesse momento, eu não sei, eu posso falar por mim, não por cada um de vocês, mas isso tem mudado as nossas vidas. E eu me sinto muito grata por fazer parte desse grupo e por estar tendo a oportunidade de viver tudo isso junto com vocês. Tá bom? Obrigada. Obrigada por essa manhã linda. É isso, Gui? Kellen, obrigado. Acho que todo mundo aproveitou muito. Foi realmente uma ótima aula. Faz tempo que a gente não se vê, né, na sala. Verdade, Mas, nossa, saudade. sempre aprendo muito com você, meu, muito bom. Ainda bem que dessa vez está gravado, para que as outras pessoas possam ver também. Que medo das besteiras. Se eu falei uma besteira, vocês me perdoem, tá, gente? Eu estava muito nervosa no começo, depois fui relaxando. Ai, mas eu que agradeço pela oportunidade, Gui. Com saudade de muita gente que eu só estou vendo pela telinha, com vontade de beijar, de abraçar, de pegar. Tá fazendo muita falta. Obrigada mesmo. Também. Eu vou parar a gravação aqui então, tá? Tá bom. Tá joia, Gui. Gente, Gui, como eu faço para ter acesso